Preciso te atualizar também sobre o atacante do São Paulo, disputado por grandes clubes da Europa, será? E essa história de que Mauro Icardi negocia com o São Paulo, o vídeo de hoje do canal do Nicola te esclarece o tema e fala últimas de mercado, bastidores, finanças. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Preciso te contar que tem atacante do São Paulo que não consegue jogar no tricolor, especulado em vários clubes importantes do futebol europeu. Será coisa do empresário ou tem algo real mesmo? Eu me refiro a Luca, jogador de só 19 anos de idade, que pode jogar pelo lado direito ou pelo lado esquerdo. Luca não conseguiu engrenar no São Paulo Futebol Clube como profissional. A verdade é que o Dorival Júnior olha com resistência ao Luca, mas o nome dele tem sido especulado no Porto, no Borussia Dortmund, no PSV e no Ajax. O Porto é o maior interessado, com um projeto para torná-lo uma estrela a médio e longo prazo, seguindo mais ou menos caminhos do William Gomes. É bem verdade que o William, quando é vendido por 10 milhões de euros, já tinha o papel de protagonista no time principal, algo que o Luca não conseguiu. Até por isso, se o Luca sair nessa janela de transferências, vai render bem menos dinheiro do que os 10 milhões de euros sonhados ou alcançados com o William Gomes. O ponta esquerda, que joga também pela direita, tem atuado no sub-20, mas já fez 16 partidas pelo time profissional do São Paulo na atual temporada. O contrato do Lucas se encerra com o tricolor em abril de 2028 e hoje ele está avaliado em 3 milhões de euros. Você, torcedor do São Paulo, gosta do futebol do Luca? Acha que ele ainda pode engrenar ou melhor seria negociá-lo? O que você pensa? O espaço para comentário está disponível exatamente para você opinar, beleza? Hora de falar sobre quem não fica no Grêmio. O tricolor tem 5 atletas em fim de contrato, vínculo se encerrando até 31 de dezembro. O único que deve ter seu contrato renovado é Carlos Vinícius. Nas últimas horas, o GE chegou a publicar que as metas estabelecidas para a prorrogação do contrato não foram alcançadas. Uma delas, de fato, se o Carlos Vinícius disputasse a Copa do Mundo pela seleção brasileira ou portuguesa, o contrato seria prorrogado de forma automática. Mas há uma outra regrinha. Segundo o GE, o contrato é renovado se ele disputar 70% dos jogos. O que eu ouvi de uma fonte importante do Grêmio é que essa renovação automática por mais um ano acontece se ele disputar 50% das partidas. E o cara dos Vinícius só perdeu até aqui 3 jogos da atual temporada do Grêmio. Se ele estiver em campo em mais 3 partidas, automaticamente esse contrato já será prorrogado. Ainda que essa minha fonte tenha se enganado e o que vale são 70% dos jogos, é natural que por tudo que o Carlos Vinícius tem feito, que ele alcance os 70% de jogos no Grêmio e tenha esse vínculo estendido por mais um ano, centroavante que foi especulado em vários clubes brasileiros. Mas se Carlos Vinícius fica, outros estão de saída. Amuso, William, Marcos Rocha e Pavon não devem ter seus contratos renovados por coisas e situações diferentes. O Amuso fazia parte dos planos do Grêmio, mas ele e seu representante têm criado dificuldade na extensão desse contrato diante de propostas da Europa. O William está fora dos planos. Se dependesse do Grêmio, o jogador já nem seria mais utilizado. Marcos Rocha e Pavon, dá para dizer que o Marcos Rocha vem num declínio físico / técnico e não tem conseguido entregar. Se o Pavon continuar performando como vem, a tendência é que o Grêmio ofereça um novo contrato, mas nesse momento o Pavon já pode assinar um pré-contrato para deixar o Grêmio de graça a partir de 1º de janeiro. Só antes de mudar de assunto, contar que o tricolor gaúcho aceitou vender Gabriel Meck. A pedido do jogador, o Meck disse que era hora de ser negociado. E o Shakhtar Donetsk ofereceu 12 milhões de euros. O Grêmio entendeu a proposta como boa, mas o MEC e seus representantes estão exigindo mais 1 milhão de euros em comissão para que o negócio avance. Qualquer novidade eu conto para vocês. Tricolor que ainda busca um zagueiro e um meio-campista, negociações em andamento. A do zagueiro mais avançada. Por último, mas não menos importante, só registrar que o Grêmio, que já assinou um pré-contrato com o Mandaca, tenta fazer com que ele chegue de maneira antecipada para reforçar o tricolor gaúcho no segundo semestre. Já o Internacional fez sua terceira proposta diferente de renovação de contrato para Thiago Maia, mas o volante segue relutando com a ideia de permanecer no Beira-Rio. Nesse meio tempo, o São Paulo chegou a sugerir ao Colorado uma troca de jogadores, o que também não avançou. O que há de verdade nessa história é de que Mauro Icardi, centroavante argentino com carreira consolidada na Europa, pode virar reforço do São Paulo. A informação foi divulgada pelo jornalista argentino Nahuel Ferreira. Ele afirma que o São Paulo demonstra interesse na contratação do atleta e mais, que o Icardi vê com bons olhos uma transferência para o futebol brasileiro por conta de questões familiares.
Só para contextualizar, o Icardi tem 33 anos de idade e nunca jogou profissionalmente na América do Sul, nem no país dele, na Argentina. Ele fez as categorias de base pelo Barcelona e passou a rodar por vários clubes da Itália e da Europa. Sampdoria, Inter de Milão, PSG, até chegar ao Galatasaray. Foram 3 temporadas no futebol turco com números até 4 temporadas no futebol turco com números até interessantes. A última temporada, de 47 jogos, 16 gols e 3 assistências, ele foi reserva em parte do ano, mas sai pela porta da frente e super elogiado por torcedores do Galatasaray. Hoje ele tem uma oferta para seguir num outro clube da Turquia, além de 3 outras ofertas de times de outros países da Europa. Salário do Icardi, 3 milhões e meio de reais por mês. Todas as ofertas que ele tem em mão são cifras inferiores. Mas e o São Paulo tem chance de contratar o Icardi? Antes de gravar esse vídeo, consultei uma pessoa próxima ao presidente Arrim Assis. E essa pessoa assegurou que não há capacidade financeira para fazer um investimento desse tamanho e que o Icardi nunca foi debatido internamente. Se o São Paulo não consegue chegar a 1,7 milhão de reais por mês que o Caleri pede, o que dirá de bater algo próximo a 3 milhões de reais para contar com o Icardi? É óbvio que o Dorival Júnior e todo mundo gostaria de ter um jogador desse nível, mas o São Paulo não se sente capaz de se aproximar de cifras tão grandes e ninguém sabe ao certo de onde surgiu tal especulação. Você gostaria do Icardi no Brasil? O fato dele estar livre no mercado seria um facilitador para que o seu time o contratasse? Use o espaço para comentário e opina. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal e o recado mais importante. Tô concorrendo ao Prêmio Best. Se você gosta do meu trabalho e quiser votar em mim sem gastar nada, tô deixando na descrição desse vídeo um link. Você clica, vai fazer o login lá no IBEST, depois é só dar um coraçãozinho no meu nome para que esse voto seja computado. O voto é gratuito e diário, beleza? Abraço para vocês, a gente se encontra mais tarde. Tchau. São Paulo segue trabalhando com força para piorar seu elenco para o segundo semestre. Depois de aceitar um empréstimo de Alan Franco para o Tigres do México, o Tricolor tem negociações avançadas para ceder também por empréstimo Gonzalo Tapia ao Columbus Crew dos Estados Unidos. Negociação sem custos. O time americano arca com 100% dos salários do Tapia e a opção de compra está avaliada em 8 milhões e 300 mil reais. Aí você deve estar se perguntando, será que o Tapia ganha tanto dinheiro para ser liberado? A justificativa oficial do São Paulo é de que ele sai para que Gustavo Santana e Ran Francisco tenham mais espaço. Resta saber se Dorival Júnior foi avisado sobre essa possibilidade ou necessidade. O Tapia hoje ganha 350 mil reais mensais. O Alan Franco ganha quase 700 mil por mês. E a saída da dupla vai garantir uma economia de cerca de 1 milhão de reais mensais ao São Paulo. O grande ponto é que para contratar, por exemplo, o Domingos Duarte, que chega sem custos, estava livre depois de sair do Getafe, e também o Newton, volante que pode custar até 18 milhões de reais, o São Paulo vai gastar basicamente mais do que esse 1 milhão de reais. A pergunta que eu deixo para você, você prefere ter Alan Franco e Tapia ou Domingos Duarte e Newton? Já usa o espaço para comentário e opine também sobre essas mudanças feitas por Rafinha e pelo presidente Arrim Assis. Não estou conseguindo entender absolutamente nada. E Alan Franco está fora do São Paulo. Zagueiro titular absoluto, saindo por um preço bem pequenininho. Empréstimo junto ao Tigres do México. Bora explicar em detalhes essa história que surpreendeu torcedores do São Paulo na noite da segunda-feira. O Alan Franco pediu para ser negociado depois de uma proposta de empréstimo do Tigres do México. E o São Paulo, sempre bonzinho, aceitou e concordou com a liberação por empréstimo de um jogador de 29 anos de idade que tem status de titular. As justificativas para a liberação do Alan Franco. Ele pediu para ser negociado e reclamava de salários atrasados. Entre salários, direito de imagem e luvas, o Alan Franco tinha 1 milhão de reais a receber. São Paulo vai ter o perdão desse 1 milhão de reais para que o negócio saia. O Alan Franco também reclamou que com o Dorival Júnior ele tinha preocupação em relação ao seu futuro. Vale a lembrança de que na última passagem do Dorival pelo São Paulo, o Alan Franco chegou a ser reserva. Ele era a 4ª opção do sistema defensivo de Dorival Júnior. Pois bem, além do perdão desse 1 milhão de reais de dívida, o São Paulo recebe pelo empréstimo 2 milhões e meio de reais, empréstimo de uma temporada. Se o Tigres quiser ficar com o Alan Franco em definitivo, vai pagar 7 milhões e meio de reais. Jogador contratado em 2023,
150 partidas e contrato até dezembro de 2028. Renovação aconteceu recentemente. Antes de falar se o São Paulo vai ou não contratar jogadores, só registrar como essa diretoria é boazinha e aceita de forma super tranquila todos os pedidos e alguns caprichos dos atletas. Outro dia o Arboleda se ausentou por um mês, sem dar explicação, e o São Paulo reintegrou o Arboleda e vai utilizá-lo no restante da temporada. O Alan Franco, titular absoluto, pede para ir embora e o São Paulo concorda em emprestá-lo. Para completar, a Rimassis e Rafinha estão comprando o volante Newton, que foi reserva, não saiu do banco em 12 partidas do Botafogo nessa temporada por incríveis 18 milhões de reais. Se o São Paulo vai ou não contratar jogador pro lugar do Alan Franco, nesse momento a avaliação é de que não há necessidade. O São Paulo deve ir com Arboleda, Sabino, Domingos Duarte, Tolói, Osório e Isaac. Se o Buta, lateral direito angolano, que está sendo especulado, for contratado, ele joga de lateral direito, de ponta e eventualmente de zagueiro. Ele pode se juntar a essa galera que eu citei para tentar ajudar o sistema defensivo do tricolor. O que você pensa sobre a Rimassis e Rafinha à frente do São Paulo? Estou curioso para saber a sua opinião. Usa o espaço para comentário. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra assim que surgir notícia. Tchau. Ravi Monteiro e Eli Rodrigues, ex-Querétaro no São Paulo. Bora perguntar isso para uma fonte do São Paulo e vou até... Peraí, deixa eu só... Eli Rodrigues e Ravi Monteiro. Deixa eu ver se temos alguma atualização sobre reforços. Enquanto eu espero por resposta, deixa eu só trazer uma atualização importante da segunda-feira que envolve o São Paulo, tá? O Tricolor tem, de fato, negociações bastante avançadas com o Domingos Duarte, já existe tudo, já está fechado entre as partes, tá? Mas o São Paulo só vai poder anunciá-lo quando tiver o Domingos Duarte no Brasil para realização de exames médicos e assinatura do contrato. Até aí, nenhuma grande novidade, ele é esperado entre terça e quarta-feira aqui em São Paulo, né? A novidade da segunda-feira e que envolve o São Paulo tem a ver com um angolano que se naturalizou português e está livre no mercado. Hélio Buta, lateral direito, 29 anos de idade, ele foi à base do Benfica, veio profissional em 2016, 10 anos atrás, por Bélgica, França, teve mais recentemente por 3 temporadas no Eintracht Frankfurt, que é um time alemão. Teve também emprestado durante esse período do Frankfurt por 6 meses ao Copenhagen, da Dinamarca. Por lá, em 6 meses, foram 13 partidas em campo. Jogador de muita força física, boa capacidade de infiltrar, ele pode jogar como lateral direito e, eventualmente, até como um cara um pouco mais ofensivo, como um ponta, como um segundo lateral, enfim, naquelas improvisações de técnicos, né? O São Paulo gostou do nome que foi sugerido, sabe que existem também outros interessados no Brasil e no futebol mexicano e tenta avançar na contratação desse atleta, tá? Se tiver qualquer coisa ainda durante a live sobre esse nome, eu trago mais atualizações, mas já queria começar contando para vocês sobre essa possibilidade no São Paulo. O Silmar Lima, inclusive, está perguntando sobre o Aurélio Buta. Não está fechado. A proposta do São Paulo é de 2 temporadas e o Tricolor aguarda por uma resposta do jogador, tá?